O sonho das duas colunas no meio do mar. Memórias biográficas de São João Bosco, volume 7, capítulo 18, páginas 169 a 172. Em 26 de maio, Dom Bosco prometera aos jovens que lhe contassem algumas coisas bonitas no último dia do mês. Em 30 de maio, ele contou uma parábola ou semelhança à noite, como queria chamá-lo. Eu quero te contar um sonho. É verdade que aqueles que sonham não raciocinam, mas eu, que lhe contaria até mesmo sobre meus pecados, se eu não tivesse medo de fazer todos vocês caírem e fazer a casa cair, eu lhe direi sua utilidade espiritual. O sonho que fiz é de alguns dias. Imagine estar comigo na praia do mar, ou melhor, em uma rocha isolada e sem ver nenhum outro espaço na terra, exceto o que você vê sob seus pés. Em toda aquela vasta superfície das águas, vê-se uma inumerável multidão de navios ordenados para a batalha, cujas proas são terminadas por uma tribuna de ferro pontiagudo, como uma flecha, a qual empurrou as feridas e perfurou tudo. Esses navios estão armados com canhões, carregados com rifles, outras armas de todos os tipos, materiais incendiários, até mesmo livros, que avançam contra um navio muito maior e mais alto do que todos eles, tentando acertá-lo com o bico. Acenda ou faça qualquer falha possível. Naquele navio majestoso e totalmente mobiliado, muitas naves espaciais estão à mão, que recebem sinais de comando dela e realizam evoluções para se defender das frotas opostas. O vento está contra eles e o mar agitado parece favorecer os inimigos. No meio da imensa extensão do mar, duas fortes e altas colunas se erguem das ondas, não muito longe umas das outras. Acima de uma delas está a estátua da Virgem Imaculada, cujos pés estão pendurados um grande sinal com esta inscrição: Auxilium Christianorum. Por outro lado, que é muito mais alto e mais espesso, existe uma hóstia de tamanho proporcional à coluna e abaixo de outro sinal com as palavras Salus Credentium. O comandante supremo do grande navio, que é o pontífice romano, vendo a fúria de seus inimigos e a parte ruim em que seus seguidores se encontram, pensa em convocar os pilotos das naves secundárias à sua volta para tomarem conselhos e decidirem o que fazer. Todos os pilotos sobem e se reúnem em volta do Papa. Eles se mantêm juntos, mas, enfurecendo cada vez mais o vento e a tempestade, eles são mandados de volta para governar seus navios. Tendo se acalmado um pouco, o Papa reuniu pilotos à sua volta pela segunda vez, enquanto o navio capitão seguia seu curso, mas a tempestade retorna assustadora. O Papa está no leme e todos os seus esforços são direcionados para trazer o navio no meio daquelas colunas, do topo das quais ao redor há muitas âncoras e muitos ganchos presos a correntes. Todos os navios inimigos se movem para atacá-lo e tentam de todas as maneiras pará-lo e submergi-lo. Aqui ele é escrito com livros com materiais incendiários de que eles estão empalhados e tentam jogá-los a bordo, os outros com as armas e com os rostos. A luta torna-se cada vez mais acirrada. O inimigo que o ofereça os magoa violentamente, mas seus esforços e seu ímpeto são bem-sucedidos. Em vão tentam o julgamento novamente e desperdiçam todo o seu trabalho e munição. O grande navio avança segura e francamente em seu caminho. Às vezes, acontece que, golpeado por golpes formidáveis, ele traz para seus lados uma grande e profunda fissura, mas assim que é feito, a falha sobra das duas colunas e os vazamentos se fecham novamente e os buracos são bloqueados. E enquanto isso, os canhões dos atacantes explodem, rifles são quebrados e todas as outras armas e rostos. Muitos navios são destruídos e afundam no mar. Enquanto os inimigos furiosos levam para lutar com armas curtas e com mãos e punhos, blasfêmias e maldições, quando que o Papa, gravemente atingido, cai. Imediatamente aqueles que estão juntos correm para ajudá-lo e cuidá-lo. O Papa é atingido pela segunda vez, cai de novo e morre. Um grito de vitória e alegria ressoa entre os inimigos. Nos seus navios há um motim indescritível. No entanto, assim que o Papa morreu, outro Papa assumiu o seu lugar. Os pilotos reunidos o elegeram tão de repente que a notícia da morte do Papa
vem com a notícia da eleição de seu sucessor. Os opositores começam a perder a coragem. O novo Papa, batendo e vencendo todos os obstáculos, leva o navio até 2 colunas e chega no meio deles, amarra-o com uma corrente que o pendia no arco para uma âncora da coluna na qual a hóstia estava, e com a outra corrente que pendia à polpa do lado oposto, a outra âncora pendurada na coluna em que a Virgem Imaculada é colocada. Então ocorre uma grande reviravolta. Todos os navios que tinham lutado até aquele ponto em que o Papa estava sentado fugiram, se dispersaram, colidiram e esmagaram um ao outro. Os dois afundam e tentam afundar os outros. Alguns navios que lutaram bravamente com o Papa são os primeiros a se ligarem a essas colunas. Muitos outros navios que, tendo recuado por medo de batalha, estão a grande distância, observam cautelosamente até que os destroços de todos os navios desvendados desaparecem nos redemoinhos do mar, a grande velocidade na hora dessas 2 colunas, onde chegam aos ganchos pendurados, e lá eles permanecem quietos e seguros, junto com o navio principal no qual o Papa se encontra. No mar, uma grande calma reina. Nesse ponto, Dom Bosco perguntou ao padre Rua: "O que você acha dessa história?" Dom Rua respondeu: "Parece-me que o navio do Papa é a igreja, da qual é a cabeça. Navios homens, o mar, este mundo. Aqueles que defendem o grande navio são os bons afeiçoados à Santa Sé, os outros seus inimigos que tentam destruí-lo com todo tipo de armas. Parece-me que as 2 colunas de saúde são a devoção a Maria Santíssima e para o Santíssimo Sacramento da Eucaristia." O padre Rua não falava do Papa caído e morto, e Dom Bosco também silenciava sobre isso. Só ele acrescentou: "Você disse bem, tudo o que precisamos fazer é corrigir uma expressão. Navios e inimigos são perseguições. Problemas muito sérios estão sendo preparados para a igreja. O que tem sido até agora é quase nada comparado ao que tem que acontecer. Seus inimigos são descritos em navios que tentam afundar, se eles conseguiram o navio principal. Apenas 2 meios permanecem para nos salvar de tal turbulência: devoção a Maria Santíssima, participação na comunhão, usando todos os meios e fazendo o nosso melhor para praticá-los e fazê-los praticar em todos os lugares, por todos. Boa noite." As conjecturas que os jovens fizeram sobre esse sonho foram muitas, especialmente em relação ao Papa, mas Dom Bosco não acrescentou outras explicações. Enquanto isso, os clérigos Bogueiro Rufino Merloni e Sr. Chiara Cesare descreveram esse sonho e seus manuscritos permanecem. 2 foram compilados no dia seguinte à narração de Dom Bosco, e os outros 2 passaram mais tempo, mas vão perfeitamente de acordo e variam apenas por alguma circunstância, aquela omite algumas coisas e outras notas.